Bem, nós estamos aqui nessa aula, que é a oitava aula, eu acredito, e nessa oitava aula a gente vai começar a tentar formalizar um pouquinho mais a parte de complexidade de algoritmos, de análise de algoritmos, que a gente viu de forma intuitiva anteriormente. Só para deixar registrado, já falei para vocês que a intuição, eu acho que ela é mais importante do que, inclusive, a formalidade, a maneira formal de calcular. Porque se você tiver a intuição correta, você vai saber o suficiente para conseguir se livrar das armadilhas que a complexidade tem. Sem a intuição, talvez você não consiga chegar na resposta correta e você não consiga tomar uma decisão tão acertada quanto você tomaria se você tivesse a decisão correta, a intuição correta, tá bom? Mas basicamente o que a gente vai ver? Olha só, vocês estão vendo aqui a minha tela. Quem que gostaria de ser o meu copiloto nessa aula? Alguém se voluntaria aí? Vamos lá? Tá aqui. Beleza. Quem que é? Como é que é o nome? Rafael Pereira. Rafael. Vamos lá, Rafael. Você está vendo aqui a minha tela, não é? Você está vendo aqui os... Esse aqui é a tela onde a gente vai colocar um monte de gráficozinhos aqui, ó. Certo? Vamos colocar. Você está vendo, né? Sim. Beleza. Olha só, o que a gente vai ver? Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, ó. Eu vou colocar todos os que a gente vai estar interessado, mas repara que esses aqui são amiguinhos nossos já, olha. Nós temos o x, eu coloquei aqui 0x, porque eu não consigo colocar o zero, que seria correspondente ao constante, né? Nós temos aqui o logarítmico, nós temos o linear, o linearítmico, nós temos o quadrático, o cúbico, nós temos o exponencial e o fatorial. O fatorial é meio maluco, que tem essa parte aqui que a gente não espera que exista, mas quando vocês estudarem cálculo, vocês vão ver que tem o fatorial para qualquer número, mesmo números não inteiros e números negativos tem fatorial. Ok, então o que nós vamos ver? Nós vamos ver o seguinte, como que você pensa nessas funções aqui? Vamos começar pegando a função constante que a gente tem aqui. Essa função constante, bem, eu poderia fazer ela começar num outro ponto. Vamos colocar ela começando aqui na altura 10. Então, o que acontece? Olha, a constante é isso. Não interessa qual que é o valor que eu tenho aqui no eixo x, que seria o meu tamanho, o eixo x. O x vai corresponder ao meu n, porque eu não consigo mudar a variável aqui. O meu x é n. Então, isso aqui vai ser o meu n, não interessa o meu n, o que eu tenho aqui é uma linha constante aqui no 10, certo? Não interessa qual que é o valor, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos pegar outro cara aqui. Vamos pegar, por exemplo, o logarítmico. Tá aqui o logarítmico. Rafael, fala pra mim, quem que é melhor, logarítmico ou a constante com valor 10? O logaritmo. Nesse caso aqui, a resposta correta talvez seja falar que seja constante, né? Porque olha só, o logarítmico está bem menor. Mas se você afastar, duro que aqui eu peguei o 10, vou ter que afastar pra caramba. Opa. Vou ter que afastar pra caramba, mas foi uma péssima escolha de constantes, tudo bem. O que vai acontecer, na verdade, é o seguinte, eu vou mudar, em vez de eu mudar o cara aqui, eu vou mudar a escala, certo? Bem, eu vou ter que. A gente vai ter que voltar no logaritmo daqui a pouco, tá? Vou ter que voltar no logaritmo daqui a pouco porque eu escolhi um péssimo exemplo para poder mostrar, porque pro logaritmo ganhar, eu vou ter que pegar um cara muito lá na frente. Eu vou pegar um outro cara aqui que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Vamos pegar, por exemplo, pegar o linear. Aí, eu vou pegar o logaritmo e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o logaritmo e multiplicar o logaritmo por 10, tá? E vou tirar a constante. Rafael, desculpa aí, tivemos um detour. Olha só, então nós temos aqui o linear, que é esse roxinho aqui, e eu tenho o logarítmico, certo? Qual que você teria, se você pudesse escolher uma função que cresce como o 10 log de x ou x, qual que você escolheria? O 10 log de x. 10 log de x. Mas se você for olhar aqui, nessa parte que a gente está vendo, o 10 log de x está acima de x. Mas mesmo assim, a gente já sabe intuitivamente que o correto é escolher
o 10 log de x. Mas a gente sabe disso por quê? Porque a gente sabe que tem um ponto aqui, lá na frente, que na verdade é esse ponto aqui, o 58.77, 58.77, a partir do qual as coisas se invertem e elas não voltam mais a mudar, certo? Então, o que acaba acontecendo é que, certo, se você olhar próximo aqui para valores pequenos de x, certo? O logaritmo, 10 vezes o logaritmo, parece que ele cresce muito rápido, mas ele depois de um certo tempo, ele tende a ficar abaixo do x, e fica abaixo do x a partir desse ponto para sempre, tá bom? Vamos fazer o seguinte também, vamos pegar agora e colocar, vamos comparar o linear com o quadrático, certo? Mas a gente vai pegar um linear, vamos colocar um linear bem grande aqui. Vou multiplicar ele por 100 e vamos mudar aqui a escala. De tal forma que esse cara aqui, a gente faz desse jeito. Olha só, eu mudei a escala, então você pode reparar que a escala do x e do y está totalmente diferente. Mas agora a gente consegue observar o seguinte. Entre o linear e o quadrático, quem você escolheria, Rafael? O quadrático é melhor. Não, Até, perdão. até agora, né? Até agora o quadrático tá melhor nesse intervalo, mas no Mas só que final o linear vai. exatamente, a gente sabe que até agora ele está melhor, mas tem esse ponto aqui, e o que vai acontecer desse ponto para frente? Linear ganha. O linear vai ficar pior do que o quadrático, e vai ficar pior do que o quadrático para sempre. Certo? Para sempre, olha só, ele nunca mais vai passar o quadrático, tá bom? Isso daqui, na verdade, a gente consegue fazer até o seguinte. Ó, eu vou colocar aqui o constante e vou colocar o logarítmico de novo. Você reparou que quando eu coloquei... Olha, observe que a escala está totalmente diferente, tá? Eu mudei a escala aqui de tal forma que a escala no y está muito grande. Mas quando eu coloquei a escala no y, você está conseguindo enxergar aqui a equação, a constante e a logarítmica? Elas estão aqui embaixo, cara. Ó, a constante está aqui e a logarítmica está aqui. Você consegue diferenciar uma da outra? Não, elas estão grudadas. Então, na verdade, elas estão assim, até longe uma da outra, mas, cara, quando você vai para a escala para conseguir enxergar alguma coisa no quadrático, a diferença entre essas duas simplesmente some. Vamos fazer assim também, olha, vamos pegar, aumentar mais ainda a escala. Vou pegar a escala aqui do y, eu vou aumentar de novo. Olha só, quando eu aumento a escala do y, se eu afastar bem, o quadrático aparece tudo de novo aqui. Olha o linear. O que aconteceu com o linear? O linear parece que está grudado também. O linear acabou de sumir com o resto. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o cúbico na história, certo? Vou colocar o cúbico, eu acabei de colocar o cúbico aqui. O cúbico também cresce, ele cresce muito rápido, certo? O cúbico vai crescer muito rápido. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente mudar de novo a escala aqui. E olha o que vai acontecer. Eu vou mudar a escala. Agora já deve estar na notação. Vou colocar aqui 12. Beleza, olha só. Agora eu coloquei... O cúbico antes ele estava parecendo mais uma linha, né? Que ele subia muito reto. Agora eu acabei mudando o cúbico para ser alguma coisa que eu consigo ver. Olha aqui, dá para ver a função cúbica aqui, bonitinha, né? Olha o que aconteceu com o quadrático. Você consegue enxergar, consegue diferenciar o quadrático dos outros? Não, está horizontal. Praticamente horizontal. Não está horizontal, cara, ele está quadrático ali ainda. Ele continua quadrático igual ele estava antes. Só que o cúbico, ele cresce tão rapidamente, mas tão rapidamente, que agora, sinceramente, cara, os outros sumiram todos na poeira, digamos assim. Estão todos lá atrás. Quem está olhando de cima do cúbico, ele enxerga as outras funções como sendo insignificantes uma da outra, certo? O que acontece... vamos colocar, a coisa pode piorar. A gente pode colocar o exponencial. O exponencial é uma loucura. Se eu pegar o exponencial, para eu fazer o exponencial aparecer aqui, cara, puxa vida, eu não sei nem se vai ser o teste para saber se essa ferramenta aceita. Tem que colocar elevado a 100. Tá, eu já coloquei a 100, ele começou a aparecer alguma coisa aqui e o cúbico sumiu já, tá vendo? O cúbico é essa linha azul aqui. Significa que se você tem um problema exponencial,
Uma coisa cúbica, ela praticamente, o comportamento dela praticamente é o mesmo que o constante, não faz grande diferença, certo? O que acaba acontecendo então, na verdade, é assim. Quando você está se preocupando com a velocidade com que as funções crescem, nem todas as funções são iguais. As funções elas têm meio que classes diferentes. Então, algumas funções crescem mais rápido, ela cresce tão mais rápido que eu posso ignorar detalhes das outras. Vamos refazer tudo isso daqui agora, só que o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vou voltar aqui. Opa. Eu vou voltar aqui, certo? Eu vou tirar esse cara, eu vou deixar o quadrático, e aí tem um negócio que a gente sempre acaba fazendo. Deixa eu ver. Cadê a expressão? A gente sempre acaba fazendo assim. Professor, esse programa aí, eu não poderia começar em n-1, não poderia começar em n, poderia tal. A gente fica preocupando se o negócio vai ser n-1, se vai ser n e tudo mais. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui, sei lá, 20 mais 50 log na base 2 de x. Essa daqui vai ser a minha função. Ok? E aí, cadê essa função? Essa função é essa função que sobe aqui. Tá? É uma função que sobe, olha só, ela sobe rápido pra caramba. Beleza? Mas ela é um log ainda, ela está bem acima do quadrático. Eu vou pegar esse cara aqui também. Ó, esses dois caras aqui, tá vendo? Olha só o que a gente tem. A gente tem essas duas funções, 20 mais 50 log de x e 10 logs de x. E a quadrática. Tá vendo as três, Rafael? Sim. Olha o que vai acontecer agora. A gente vai afastar, certo? E aí a gente já viu aqui que o quadrático passou a exponencial, a logarítmica. A logarítmica, como eu estou usando umas constantes meio grandes aqui, demora a perder, mas ela perdeu. Agora, daqui para frente, o quadrático vai sempre ganhar, tá bom? Vai sempre ganhar. Só que o que é mais interessante é quando eu faço isso daqui. Eu vou mudar a escala. Fala para mim, quanto tempo vale a pena discutir o que é melhor? 20 mais 50 log de x, 10 log de x, quando, na hora que eu coloco um quadrático na jogada, os dois somem. Repara que quando eu coloco na escala que aparece o quadrático aqui, o comportamento do quadrático, os dois logarítmos ficam praticamente iguais. Concorda? Sim. O que acontece, na verdade, é assim. Se você está na mesma... nós vamos começar a definir o que seriam essas classes de funções. Se você está na mesma classe de função, as duas estão na mesma classe de função, aí as constantes são relevantes. Qual constante eu estou usando? Se eu tirar o quadrático da jogada, aí sim, claro que faz diferença ser 20 vezes 50, mais 50, tal, faz diferença. Mas se tem um quadrático na jogada, esquece, nenhuma dessas constantes agora vai fazer diferença, porque vai chegar uma hora que o quadrático vai dominar e essas coisas vão ficar praticamente como se fossem a mesma coisa, a mesma constante, certo? E aí a gente pode fazer a mesma brincadeira com uma coisa que é... vamos colocar o nosso amigo x log de x, certo? Que é esse carinha aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, vamos aproveitar esse aqui de cima e vamos fazer ele também ser um x log de x, mas vamos colocar umas constantes para ele. Nós vamos pegar esse cara aqui, vamos colocar, sei lá, 10 mais 5 vezes isso daí. Então é essa função aqui, olha. Repara que essa função, ela está ela está crescendo, ela está subindo aqui bem rápido também. Só que se eu pegar e mudar a escala, o que acontece quando eu mudo a escala? Mudar a escala quer dizer que você está trabalhando com um problema muito grande. Você está olhando para um problema que é muito grande. Tão grande que agora eu consigo ver o comportamento do quadrático bem claramente. Olha o que aconteceu com as minhas duas funções, que antes elas estavam tão diferentes uma da outra. Elas se tornam praticamente a mesma coisa. Então, toda vez que a gente fala, olha, ignora as constantes está querendo dizer isso. Ignora as constantes quer dizer o seguinte: você já resolveu o problema de
baixar para a menor classe de complexidade possível? Não. Então, não adianta você se preocupar com constante ainda. Resolva esse problema primeiro. Uma vez esse problema resolvido, aí você pode tentar resolver a questão de achar a menor constante possível para poder atacar o problema. Mas até lá, não faz nenhuma diferença, tá bom? De tudo que a gente viu até aqui, deixa eu só pegar, eu vou colocar uma constante aqui para ele começar também. Opa. E vou voltar. Cadê? E vou voltar aqui, olha. Olha só. De todos esses aqui também, o que é importante que a gente perceba é, a gente pode fazer esse truquezinho, porque essas funções ela têm o seguinte comportamento. Existe um ponto, ela chega num certo ponto, e a partir desse ponto, elas não voltam a se cruzar. Daí para frente. O x pode crescer e não vai ter um novo cruzamento entre esses dois pontos. Isso aí vai ser importante para a gente definir melhor o que significa complexidade. Vamos ver se existe esse ponto para essa função aqui, olha. Para essa função aqui. Você pegar aqui, clicar. Tá em algum lugar ali em cima aqui, ó. Tá aqui. É aqui que está esse ponto. Opa. Tá difícil achar o ponto, hein? Cadê? Ponto. Olha lá, é aqui. Esse aqui é o ponto. Se eu mudar a escala, fica bom de novo de ver. Vou mudar a escala. Olha lá. Então tem um ponto aqui. A partir desse ponto, o x ao quadrado vai ficar sempre para cima. E esse outro aqui, que é o 5 mais x log de 2x, vai ficar sempre para baixo. Certo? Isso aí é a primeira coisa importante que a gente tem que ver. Entendido, Rafael? Sim. Tá. Isso daqui já vai resolver parte do nosso problema. A outra parte do nosso problema é quando a gente chega vamos pegar aqui em cima essa função, nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos pegar dois carinhas que são quadráticos. Que é o x... Vamos lá, x elevado ao... Opa! X ao quadrado menos 5x... mais 10. Aqui é uma função quadrática completa, digamos assim. Bem, pode ser assim, tá? Vou tirar esse cara daqui. Então nós temos esses dois carinhas aqui. Se você olhar eles de perto, óbvio que eles têm diferença, entendeu? Eles têm uma diferença aqui. E aí, se você tiver que escolher entre essas duas funções, aí você tem motivos para escolher entre uma ou outra. Mas o comportamento delas, você há de convir que o comportamento delas em relação a esse negócio, ela domina as outras funções, ela é melhor e tal, eles são praticamente idênticos, certo? Então, a gente tem que, de alguma forma, conseguir capturar isso. A coisa fica um pouquinho mais complicada quando eu coloco uma constante no x ao quadrado, porque daí elas têm escalas diferentes. Elas estão trabalhando com escalas diferentes. Mas, tudo isso que eu fiz agora, usando o x ao quadrado e outras funções, você concorda que daria o mesmo resultado se eu usasse esse 2x ao quadrado menos 5x mais 10, correto? Sim, eles nunca vão se cruzar mais. Sim. A partir de um ponto. Um vai ficar sempre acima, o outro vai ficar sempre abaixo. Exatamente. Só que se você dar um alt, eles vão aparecer aqui grudo. Exatamente. Porque, na verdade, o fato que, depois de um certo ponto, o x ao quadrado domina, mesmo que ele tenha outros caras aparecendo ali, e é isso que interessa. Tá bom? Então vamos lá, só recapitulando. Com isso a gente tem duas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, a gente quer capturar o fato de que uma função, depois de um certo ponto, fica maior e ela nunca mais vai ficar menor do que a outra, certo? A gente quer capturar esse tipo de informação. A outra coisa que a gente quer capturar é, eu queria te fazer de tal forma que, se as funções tiverem o mesmo comportamento, que elas fiquem na mesma classe de algum jeito, ignorando a escala. Eu não quero saber se eu multipliquei por 2, por 3, por 5, ok? Então agora eu vou parar o vídeo aqui e na próxima gravação a gente vai dar uma definição matemática que captura essas duas propriedades de uma vez só, tá bom? Vou parar aqui.